Sampaio retorna a São Luís do Maranhão, sem trazer um ponto sequer na bagagem. Pimentinha continua no departamento médico do clube. Ferreira já está na transição. O Sampaio terá semana cheia até o confronto diante do Guarani no próximo sábado. Presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, reclama da arbitragem nas suas redes sociais. Olá, minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, o seu joinha, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e deixe seus comentários aqui embaixo, eles são importantes também para nós aqui no canal Laércio Costa Narrador. Eu vi que muita gente não gostou do resultado do Sampaio Corrêa, e nem eu gostei, ninguém gostou. Quem gostou do resultado? Mas não é o resultado em si, é a forma com que o Sampaio Corrêa se apresentou diante do Cruzeiro. 4 volantes, foi uma surpresa geral. Eu confesso que eu fiquei... É por isso que o Sampaio Corrêa fecha os treinamentos, para ninguém ter acesso. Ainda não vi uma resposta positiva do Sampaio Corrêa, fechando os treinamentos, viajando, e o resultado não vem. São 4 derrotas fora. Vamos enumerá-las? Sport Recife, Bahia, CRB e agora para o Cruzeiro. Está adiantando fechar as portas do Sampaio Corrêa? Sampaio Corrêa, vamos fechar porque é treino final. E aí? Não estou vendo nenhum resultado, Condé. Resultado algum do Sampaio. O time foi mal escalado no jogo diante do Cruzeiro. Mal escalado. A melhor formação do Sampaio Corrêa era colocar o Thiago Enes na direita, com o Mateuzinho lá na frente, de acordo, meu querido internauta, torcedor do Sampaio, com o que a gente tinha colocado aqui para os nossos amigos seguidores. Então, o Sampaio vem 4 volantes. E aí ainda teve a infelicidade de uma jogada em que o Lucas foi um pouquinho mais acima ali no tornozelo do jogador. Eu acho até que é uma jogada que acontece muito, e eu espero, e eu vou ficar de olho, que a arbitragem tenha esse mesmo critério em outros jogos, não do Sampaio, mas em outros jogos, no geral, do campeonato da Série B, do Campeonato Brasileiro, para a gente ver se realmente há um prejuízo sempre ao Sampaio Corrêa, ou 2 pesos e 2 medidas, porque o presidente do Sampaio Corrêa continua reclamando nas redes sociais. E eu também achei que do cartão amarelo que o goiano tinha dado ao seu Jefferson, estava de bom tamanho. Cartão amarelo, cartão amarelo, foi lá e tal. O jogador também não teve maiores consequências, mas aí o VAR é acionado, chamado, e eu disse lá na transmissão, eu disse, Juraci, o Afonso, ele vai expulsar, vai expulsar. Na hora que o VAR chama, meu amigo, não tem outra, raramente, é muito difícil o árbitro discordar do VAR, e vai lá e expulsa o jogador do Sampaio Corrêa, que ficou 76 minutos com um jogador a menos. E aí piorou mais a situação do Sampaio. Se já não era boa a situação do Sampaio Corrêa com 4 volantes e nada estava dando certo, porque você chama o Cruzeiro para cima, e o Cruzeiro foi, e aí, meu amigo, piorou tudo. O Sampaio ainda conseguiu virar o primeiro tempo, empatando em 0-0, Aí o Rafa Silva entrou, acabou que o João Vitor não estava bem também no jogo, por ali, o Jajá deitando e rolando, o Jajá conseguiu enfiar uma bola entre as pernas do João Vitor, aí o Rafa chega, bate, dá uma bicuda na bola, tirando lá do Luiz Daniel, que fez, aliás, milagre no primeiro tempo. O Sampaio Corrêa era para ter fechado o primeiro tempo, perdendo o jogo, mas ele foi o melhor jogador do Sampaio Corrêa em campo, em toda a partida, e foi em todo o jogo, o Luiz Daniel, aplausos aqui para ele. E o Rafa conseguiu marcar esse gol. Aí depois vem aquela tal paradinha, que chamam de paradinha técnica, mas é uma parada para reidratação, umidade relativa no ar e tal, estava baixa, os jogadores precisavam se reidratar mesmo com 21 graus a temperatura. O jogo começou com 20 graus, 19 graus, e aí já estava lá aos 21 graus, e a temperatura máxima chegou até 23 no domingo, lá em Minas Gerais. Então, e reidratação da moçada, ele, o Condé vai dar uma ajustada, uma alinhada no Sampaio. Voltou, não demorou, lá vai de novo. Rafa pela direita, cruzamento, aí ele foi, cruzamento na medida, de novo Sampaio Corrêa marca a bola e esquece de marcar o jogador. Gente, que marca o gol é o jogador, a bola não vai entrar sozinha, não vai entrar sozinha. Eles ficam olhando para a bola, esquecem o Edu entra na costa do zagueiro do Sampaio Corrêa, e aí cruzamento, o Pinto, Edu de primeira, no fundo do gol, 2-0 para o Cruzeiro. Resultado justo?
justíssimo por aquilo que não apresentou o Sampaio Corrêa, que foi se defender com quatro volantes, tentou jogar por uma bola e não deu certo porque o Lucas Araújo foi expulso, e o Sampaio Corrêa segurou todos esses minutos, 76 minutos, para não levar uma goleada, e ainda bem que não levou a goleada, porque o Luiz Daniel estava numa manhã, tarde iluminada, e acabou segurando lá o ataque do Cruzeiro, que não é bom, o Cruzeiro não tem craque, eu vi alguns jogadores de quarto duro por lá também, que se o Sampaio Corrêa tivesse o Pimentinha no jogo, a situação seria diferente, mas o Pimentinha aqui, galera, vamos combinar, o Pimentinha não seguiu com a delegação, e todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Por que o Pimentinha? Porque já tem histórico de não querer viajar, mas verdadeiramente, pelo que se sabe, ele continua doente, continua machucado, com esses problemas aí, com ele gastrointestinal, ele inclusive teve febre ainda nesta segunda-feira, não retornou aos treinamentos ainda, pode ser que lá para talvez amanhã à tarde, se ele já estiver bem, não tiver mais sentindo dores e nem febre, ele pode retornar aos treinamentos ou ainda no mais tardar na quarta-feira, para ver se entra em campo no jogo diante do Guarani, aqui em São Luís, que acontece no próximo sábado. Portanto, o Pimentinha continua no departamento médico do Sampaio Corrêa. Mas é isso, eu acho que o resultado diante do Cruzeiro ficou ainda barato para o Sampaio Corrêa, 2-0. E acabou aquele tabu de que o mandante não consegue ganhar. Agora o Cruzeiro já ganhou como mandante. Vamos ver se lá no retorno a gente também consegue devolver essa derrota sofrida para o Cruzeiro lá no Gigante da Pampulha, lá no Mineirão. E vida que segue, o Sampaio tem que mudar a chave imediatamente. 2-0, beleza. O Sampaio permaneceu ali naquilo que estava na segunda página, mas perdeu a 11ª, caiu só uma posição nessa 8ª rodada e agora é focado na 9ª rodada. O Sampaio pega então o Guarani de Campinas. Mas eu mostro daqui a pouquinho os jogos e a classificação aqui para você, porque agora eu quero dizer que tem uma boa notícia do Sampaio Corrêa, pelo menos uma boa notícia. O Ferreira já está na transição e aí pode ficar à disposição do técnico, se quiser utilizá-lo ou não, o capitão do Sampaio Corrêa, para esse confronto diante do Guarani, dependendo também da sua condição física. Então, Ferreira, essa é a boa notícia, ele já está na transição aí, podendo retornar ao time principal do time tricolor. Presidente Sérgio Frota, abre aspas para o presidente Sérgio Frota, jogo contra o líder Cruzeiro, em um Mineirão lotado, abre parêntese, mais de 58 mil torcedores, fecha parêntese, ambiente hostil, derrota por 2-0 em um jogo em que a arbitragem, mais precisamente o VAR, entre parênteses, definiu o resultado. Na metade do primeiro tempo, quando já tínhamos equilibrado o jogo, depois de uma pressão inicial deles, em uma dividida sem maiores consequências, o juiz deu o amarelo e o VAR o chamou e recomendou expulsar nosso jogador. Duvido que, se fosse o contrário, o glorioso VAR entrasse em ação. O jogo se tornou ataque contra a defesa e, mesmo assim, o primeiro tempo terminou em 0-0. Jogamos 76 minutos com 1 a menos em um jogo às 11 horas da manhã. Continuamos com a sina de sermos prejudicados nos jogos contra times grandes fora, o que já nos tirou vários pontos importantes. No sábado, dia 28, às 19 horas, enfrentamos o Guarani de São Paulo no Castelão e precisamos dos 3 pontos. Que tenhamos uma boa arbitragem, uma arbitragem isenta, e que o torcedor tricolor possa ir ao estádio para nos apoiar. Então pede, inclusive, o presidente Sérgio Frota a presença mais uma vez do seu torcedor. O torcedor do Sampaio Corrêa está ausente mesmo. Estádio lotado, Mineirão. Estádio Repelé, com um grande público, mais de 7 mil pessoas. Aqui o torcedor do Sampaio Corrêa tem que dar uma resposta, tem que acompanhar o time, tem que ir ao estádio, tem que participar mais. O Sampaio precisa desse apoio, torcedor, que diz: meu único time é o Sampaio Corrêa. Então vá para o estádio. Se o único time é o Sampaio Corrêa, vá para o estádio. Mas tem gente que diz que o único time é o Sampaio Corrêa e fica na televisão assistindo o jogo do Vasco, do Flamengo e tal, de outros times, Palmeiras, Corinthians. Então não pode, minha galera. Nós somos maranhenses, vamos prestigiar o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então é isso, ó, Ferreira de volta, Pimentinha ainda no departamento médico, o Otávio, que sentiu os mesmos sintomas do Pimentinha, retornou aos trabalhos nesta segunda-feira. Esperamos que Pimenta retorne nesta terça ou quarta-feira, já para esse confronto diante do Guarani. O Sampaio Corrêa precisa do resultado, precisa da vitória em casa. Lembrando que o Sampaio Corrêa aqui não perdeu nenhum jogo em casa. O Sampaio Corrêa empatou com o Operário e também com a Tombense, mas ganhou do Brusque e ganhou do Vila Nova nos 4 jogos que o Sampaio realizou dentro dos seus domínios como mandante. Vamos relembrar para você agora os resultados dessa 8ª rodada, trazer a classificação e os próximos jogos, porque esses jogos
Ó, essa rodada, a nona rodada, ela já começa nesta segunda-feira. A bola rolando, daqui a pouquinho eu te conto já. Então vamos lá. Novo Horizontino 0x0 com o Sport, CRB 1x0 no Londrina, Grêmio 0x0 com o Criciúma, Vila Nova 0x0 com o Chapecoense, Guarani 0x0 com o Vasco, Náutico 1x1 com o CSA, Brusque 1x0 na Tombense, Bahia 2x1 na Ponte Preta, Operário 3x2 no Ituano e Cruzeiro 2x0 no Sampaio Corrêa. A classificação: primeiro Cruzeiro 19, segundo Bahia 16, terceiro Sport 15, quarto Vasco 14, esse aqui é o G4. Aí vem Novo Horizontino 13, Grêmio 12, Operário 12, Brusque 10, Criciúma 10, Chapecoense 10, a primeira página. Na segunda página, 11º, Ituano 9, e aí vem uma turma com 8 pontos liderada pelo Sampaio Corrêa. O Sampaio na 12ª com 8, aí vem Ponte Preta 8, Náutico 8, Londrina 8, Vila Nova 8, CSA 8, Guarani 8, já na zona de rebaixamento CSA e Guarani, né? Então CSA 17º 8 pontos, 18º Guarani 8, 19º CRB 7 e na lanterna Tombense com 6 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora vamos para os jogos. Essa nona rodada começa nesta segunda-feira, 20 horas. O Sport recebe na Ilha do Retiro o CRB, às 20 horas. Portanto, daqui a pouquinho a bola rola. Nesta terça-feira também, dia 24, tem Ponte Preta e Chapecoense 21h30. Na quarta-feira, dia 25, tem Londrina e Operário 19 horas. Na quinta-feira são 2 jogos, Vasco da Gama e Brusque 19 horas, Ituano recebe o Náutico 21 horas e 30 minutos, na sexta-feira mais 2 jogos, tem Tombense e Bahia 19 horas, tem Criciúma e Cruzeiro às 21h30, no sábado tem CSA e Novo Horizontino 16h30, Sampaio em campo contra o Guarani 19 horas no Castelão, e no domingo, fechando essa rodada, tem Vila Nova e Grêmio às 16 horas no Onésio Brasileiro Alvarenga, lá em Goiânia. Essa é a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor, vamos para o estádio, vamos apoiar o Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. É isso aí, galera. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.